nosso convidado do portal Galera Notícias, é o Dr. Antônio Giovanni, especialista em Direito Público. Dr. Giovanni, gostaria muito de agradecer por ter aceito o nosso convite, um prazer estar aqui conosco. E para poder passar um pouco de conhecimento, né, da sua especialidade em Direito Público. E seja bem-vindo. Tá bom, Rani, eu agradeço muito a oportunidade de conceder a você essa entrevista, né, falando um pouco sobre direito público, uma matéria muito complexa, mas vamos ver se nós podemos levar algum conhecimento ao pessoal público que nos ouve, né, esclarecendo alguma coisa. Eu agradeço aí a Galera Notícias por essa oportunidade. Dr. Giovanni, a população está acostumada a ouvir muito sobre improbidade administrativa. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, de uma forma assim, para os leigos, as pessoas que não possuem conhecimento, né, na área jurídica, o que significa a improbidade administrativa? Pois é, doutora Rani, isso está na moda hoje, a improbidade administrativa, a começar por estas situações que nós presenciamos aí no Brasil afora, em especial lá no Congresso Nacional. Nós temos aí casos de presidente da República presos, senadores, deputados. Tudo isso aí tem improbidade administrativa envolvendo todas essas situações. A improbidade administrativa ela foi contemplada pela Constituição Federal de 1988, quando o Constituinte, no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição, trouxe essa questão da improbidade administrativa e determinando que ela fosse regulamentada por uma lei. Em 1992 surgiu a Lei 8.429, que veio exatamente regulamentar este parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição, tratando da improbidade administrativa de uma forma mais ampla. A partir daí é que começaram a surgir as primeiras situações envolvendo improbidade administrativa. Essa lei de 92 é uma lei editada pelo presidente Collor, que aliás foi o primeiro que experimentou desse próprio veneno, né? A própria lei que ele editou, ele foi penalizado por ela. Mas enfim, o que quer dizer improbidade administrativa para a gente poder colocar de uma forma assim bem clara para que a população possa nos entender e saber o porquê da introdução dessa matéria na Constituição Federal e a regulamentação por lei posterior. A improbidade administrativa, doutora Rania, nada mais é do que a desonestidade administrativa. É o sinônimo melhor que nós encontramos para a improbidade administrativa. Desonestidade administrativa. Ou seja, o que se procura punir são aqueles atos praticados pelos gestores públicos, de um modo geral, pelos agentes públicos, que agem de forma desonesta e principalmente de forma dolosa, de forma intencional. Ou seja, aquele administrador que não serve, nunca poderia ser eleito para ocupar um cargo, né? Porque ele é desonesto, ele pratica esses atos de forma dolosa e a própria lei de improbidade administrativa classifica os atos ímprobos em 3 tipos. Então nós temos o ato ímprobo, que é o mais grave, que é o que causa enriquecimento ilícito, né? Onde o agente se enriquece licitamente quando pratica um determinado ato deste. Temos o segundo ato, que também é grave, mas não tão grave como o de enriquecimento ilícito, é quando o agente público, ao praticar um ato dessa natureza, ele causa uma lesão ao patrimônio público, por exemplo, patrimônio da prefeitura, patrimônio do Estado, da União, né? Então, seria o segundo tipo. E o terceiro tipo de ato de improbidade administrativa é aquele em que o agente público, ele às vezes não causa lesão ao erário, não se enriquece licitamente, mas infringe os princípios constitucionais da administração pública. O princípio da moralidade pública, da eficiência, da publicidade dos atos e principalmente o princípio da legalidade, que é aquele onde está havendo uma desobediência de uma lei. Então, de um modo geral, isso é improbidade administrativa. Ou seja, repetindo, a prática de forma desonesta de um ato pelo agente público que causa uma lesão ao patrimônio público, ou quando ele se enriquece licitamente, ou quando ele infringe algum dos princípios da administração pública que estão previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Doutor Giovanni, muitos prefeitos, no termo de seus mandatos,
eles são acionados, né, eles são alvos de muitas ações propostas pelo Ministério Público, né, de que eles praticaram a improbidade. Por que o senhor acha que isso acontece? Ô, Rânia, principalmente pelo descumprimento das leis. O senhor acha que a lei é muito dura em relação a isso? Eu acho que toda lei é dura, né? Não é que ela seja dura, é que às vezes é por até desconhecimento do agente público. O que nós percebemos hoje é que muitos agentes públicos assumem cargos públicos sem estar preparados para isso. Se no caso são os procuradores que também não estão preparados para assumir esse cargo. Os agentes públicos, procuradores de modo geral, apesar de que nós temos dificuldade, muita carência nessa área de direito público, tem um certo preparo que dá para acompanhar, vamos dizer assim. Mas eu acho que o agente público, o prefeito, o vereador, vamos falar do nosso, onde nós estamos localizados, esquecer os escalões lá de cima, eles às vezes estão despreparados para assumir a administração pública, para assumir um cargo na Câmara Municipal. Eu sempre venho dizendo que seria necessário e importante que houvesse pelo menos um treinamento para os candidatos antes de assumir um cargo público, para exatamente poder evitar um pouco que eles incorram na prática de atos ímprobos e possam responder a essas ações de improbidade. Se você colocou que quando eles saem da administração, às vezes carregam consigo ainda algumas ações. Isso é porque, às vezes, o ato praticado, o ato ímprobo praticado durante seu mandato, ele vai ser apurado pelo Ministério Público através de inquérito civil, que demora um pouco, né? Então, às vezes, não dá para se propor a ação ainda dentro do mandato. Ou ele é descoberto mais no final do mandato, coisa assim. E tanto o Ministério Público como o próprio município são legitimados ativos para propor esse tipo de ação. Então, o que eu acho que deveria haver é um conhecimento mínimo das leis que regem a administração pública por parte desses agentes públicos, prefeitos, vereadores, para poder iniciar os seus trabalhos. Nós temos situações que o prefeito assume uma prefeitura, por exemplo, sem saber a situação do seu próprio município, sem ter conhecimento. Depois que assume, começa a botar culpa no seu antecessor, que o seu antecessor deixou muitas dívidas e coisas desse tipo. E nós temos que observar que a administração pública ela é una, ela continua. Então não existe um mandato daquele prefeito, existem mandatos de diversos prefeitos na condução dos destinos do município. Nós costumamos ver aí muitos prefeitos assumindo as suas prefeituras, dizer, não, eu não vou pagar essas dívidas que o meu antecessor deixou, porque foi ele que fez. Ora, se ele fez em prol da comunidade do município. Então não existe essa cultura antiquada, que nós precisamos acabar com isso. Mas o grande problema é a falta de conhecimento e de preparo dos agentes públicos em relação à legislação. Há necessidade de se conhecer essas leis básicas, a lei de improbidade, a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei tão boa, essa de responsabilidade fiscal, que veio aí em boa hora, né? Porque o que essa lei prevê? Exatamente que se gaste no máximo aquilo que você arrecadou. E fazendo isso, você vai estar bem com as suas finanças, não é? E as outras leis esparsas aí que também fazem parte da administração, como a própria lei orgânica, que o prefeito precisa ter conhecimento disso. Um segundo ponto que eu chamo a atenção é com relação aos assessores dos prefeitos. Tá? Os assessores de câmaras municipais, que muitas das vezes são pessoas que estão ali por compromissos eleitoreiros. E nós estamos numa época que isso não pode acontecer mais. Nós precisamos de pessoas técnicas. E quando isso acontece, às vezes um ato que o assessor pratica, o prefeito acaba respondendo. Não é porque se ele praticou porque houve uma delegação de poderes para esse fim. Então eu acho que é um dos motivos também, a falta de escolha das pessoas certas para ocupar esses cargos técnicos de administração pública. E o senhor concorda, em muitas ações os procuradores também são condenados a indenizar o município. O senhor concorda com isso? Nesses casos dos procuradores, nós temos aí vários casos na justiça que nós discutimos em torno disso, doutora Rânia, que eu acho um absurdo o procurador ser envolvido numa ação de improbidade, principalmente quando ele está sendo acionado por quem emitiu um parecer jurídico sobre uma determinada situação e o Ministério Público, não concordando com aquilo, acaba acionando ele porque esse parecer jurídico pode ter dado causa a um ato ímprobo. Agora,
o que nós defendemos, inclusive na própria OAB, que eu faço parte do Conselho de Ética da OAB, o que nós defendemos lá é o seguinte: se houver um parecer jurídico com erro grosseiro, que causa lesão ao erário, aí o procurador responde. Mas se é um parecer que não é vinculado, o parecer jurídico não é vinculado, ele é opinativo, o procurador não tem que responder por nada não. Desde que ele deu o seu parecer e fundamentou, acabou. Mas o Ministério Público, em muitos casos, não enxerga dessa forma. Estão acionando os procuradores, a OAB está caindo em cima disso, na defesa dos procuradores, porque nós achamos injusto. Porque daqui a um tempo ninguém vai querer aparecer. É exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor. O senhor acha que, por esse motivo, por essas decisões de que os procuradores também são obrigados a indenizar o município, muitos acabam não aceitando esse cargo? Acabam não aceitando, não querem mais participar de auxiliar a licitação, porque todo processo de licitação tem que ter um parecer jurídico. Se cada parecer de cada processo licitatório surgir uma ação de improbidade, coitado do procurador. Agora é que eu digo, se ele agiu de forma correta, fundamentou o seu parecer, ele não tem que responder por nada. E ninguém é obrigado a seguir o parecer jurídico. Ele simplesmente opinativo. Expõe um trilho, um caminho que o procurador entende certo, mas ninguém é obrigado a seguir. E se seguir, está amparado uma fundamentação lógica. O que não pode haver é erro grosseiro. Erro grosseiro realmente não se admite. O senhor acha também que muitas pessoas que poderiam ser candidatos também deixam de ser por causa dessas ações? Porque sempre quando acaba o mandato, existem essas ações, né, contra os prefeitos. Doutora Rania, dificilmente um prefeito hoje sai de um município sem ter uma ação de improbidade. Ou se ele sai sem ter ação mais na frente, pode ser que ainda surja. Porque ações de indenizações aí de improbidade são imprescritíveis. É um absurdo isso. Não se prescreve nunca. As indenizações ao erário são imprescritíveis, está na Constituição Federal. Então, às vezes, o prefeito morre lá na frente, o teu sucessor está respondendo por um ato de improbidade praticado por ele. Muitos prefeitos, às vezes, acabam não conseguindo mais voltar à política, porque fica inelegível. Se houver uma condenação de ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário e que causou enriquecimento ilícito do agente, ele fica inelegível. Pode variar de 3 a 10 anos de suspensão dos seus direitos políticos. Então ele fica inelegível e talvez não volte mais na política. Não é? Agora, o que a gente observa é um certo abuso por parte do Ministério Público, de um modo geral, não. Alguns promotores de justiça costumam abusar dessa ação de improbidade. Porque o que eu disse, improbidade é um negócio muito sério. Criou-se a improbidade para atacar a corrupção. Aquele que está roubando do patrimônio público, aquele que está se enriquecendo ilicitamente. Então nós não podemos confundir meras irregularidades praticadas pelo prefeito com improbidade administrativa. Mera irregularidade não é sinônimo de improbidade. Então o prefeito pode errar sim, claro que pode. Desde que ele erre de boa fé, não há que se falar em improbidade. Mas muitas das vezes estão sendo processados por isso, de forma injusta. Entende? Eu acho que não deveria estar sendo processado por isso. E muitas vezes uma ação de improbidade causa um mal muito grande ao gestor público, às vezes por uma mera irregularidade que ele não desfalcou o patrimônio, que ele não se enriqueceu diretamente. No seio da sociedade, principalmente cidades pequenas como nós vivemos, ele é tido como um ladrão, como uma pessoa que fez alguma coisa errada. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu acho muito importante a participação do Ministério Público nesse processo todo de combate à corrupção, não é? Mas eu acho que em determinadas situações o Ministério Público abusa. Até porque eles não têm sucumbência. A partir do momento de ficção a sucumbência por ações temerárias do Ministério Público, eu acho que acaba com isso. Doutor Giovanni, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o julgamento das contas do prefeito. No caso delas serem rejeitadas, o que acontece com ele? Veja bem, as contas do prefeito, doutora Rania, elas são as contas são prestadas junto ao Tribunal de Contas. E após uma análise pelo Tribunal de Contas, eles emitem um parecer prévio, que nós chamamos, sobre essas contas, pela rejeição das contas, pela aprovação das contas ou pela aprovação com ressalvas. Esse parecer vem para a Câmara Municipal
para que seja feito o julgamento das contas. Muita gente confunde que, não, eu vou seguir o parecer do tribunal porque já julgou as contas. Não, o tribunal não julga contas, quem julga é a Câmara Municipal, com base no parecer que vem do próprio tribunal. E esse julgamento nas câmaras municipais é um julgamento político. Nós temos casos de prefeito, por exemplo, que teve o seu parecer emitido pelo Tribunal de Contas recomendando a aprovação das contas, chegou na Câmara, as contas foram reprovadas. Por quê? Porque é político o julgamento. Ele é político. Agora, para derrubar um parecer prévio do tribunal, que veio recomendando a aprovação, você tem que ter 2/3 na sua Câmara. Tendo os 2/3, você pode derrubar o parecer prévio, como pode manter o parecer prévio. Se você, derrubando o parecer prévio, por exemplo, que veio pela aprovação das contas, você reprova essas contas, a partir dessa decisão, o prefeito fica inelegível por 8 anos. Então você veja que o tribunal, às vezes, o parecer não é seguido. Ele pode vir recomendando a aprovação, a Câmara reprova as contas. Ele fica inelegível por 8 anos. A Câmara Municipal tem um papel muito forte nessa questão da inelegibilidade. Quer na cassação do mandato do prefeito, quer no julgamento de suas contas. O prefeito fica inelegível por 8 anos a partir da data destas contas. Doutor, muitas pessoas têm curiosidade de saber se as contas são rejeitadas. Ele é inelegível. Por que ele não foi preso? Veja bem, essa questão de julgamento de contas, reprovando as contas, é uma questão que eu disse, é política administrativa da Câmara Municipal. Isso não enseja prisão nenhuma. É bem verdade que se for feita uma reprovação de contas apontando fatos graves que o prefeito teria cometido, isso pode ir para o Ministério Público, gerar uma ação penal, aí sim, e essa ação penal tendo uma condenação no final, o prefeito pode até ser preso. Mas o simples julgamento não gera prisão. O que a Câmara faz é aprovar ou reprovar as contas. É a mesma coisa da improbidade. Na ação de improbidade é uma ação ligada à área civil. Então, pode haver uma condenação por devolução de dinheiro, por devolução de bens ao erário, pagamento de multas, suspensão de direitos políticos, perda de função pública, proibição de contratar com o poder público, mas nada disso gera prisão. Então, para que haja prisão, tem que ter um processo penal. Então, eu posso concomitantemente ter uma ação civil por improbidade e ao mesmo tempo o prefeito está respondendo por uma ação penal. Nessa sim pode gerar problema criminal. Doutor Giovanni, no caso do prefeito ser condenado em improbidade, por que ele é condenado sozinho? Veja bem, essa é uma questão que eu me debato muito sobre ela, inclusive nas minhas defesas que eu faço. Eu acho uma injustiça muito grande, às vezes, o prefeito ser acionado de forma isolada numa ação civil pública. Porque este ato, às vezes, que gerou a improbidade, é um ato composto, um ato que envolve muita gente. Tá? Às vezes, ele está sendo acionado e o Ministério Público, eu não sei se está fazendo uma leitura. Para mim, não faz uma leitura correta do que está acontecendo, porque, veja o seguinte, às vezes, um secretário municipal praticou um ato ímprobo, né? O prefeito responde porque ordenou a despesa daquele gasto, por exemplo, sozinho. Então, nem sempre o ordenador de despesa responde sozinho. Né? Nós estamos vendo aí, já tem alguns casos, que a própria comissão de licitação, por erro na licitação, estão respondendo por atos ímproos junto com o prefeito. E assim deve ser. Nós temos a nota de empenho, que é usual aí na contabilidade pública, que tem um campo lá que chama liquidação da nota. Não é o pagamento, não. Essa liquidação é um termo que a Lei 4.320 de 1964, que cuida da contabilidade pública, criou. Então, essa liquidação da nota é alguém que vai lá, assina, atestando o quê? Que a mercadoria foi entregue, que o produto foi entregue, que a obra foi executada da forma contratada. O primeiro ato é a liquidação. Liquidada a nota, o prefeito vem e autoriza o pagamento. Olha, o ato mais importante dessa nota seria essa liquidação dessa pessoa que conferiu e falou que está tudo certo. Olha, se está tudo certo, o prefeito autorizou. E se realmente não estava certo, ele vai responder sozinho por esse ato. Está errado. Então eu acho que está melhorando um pouco esse entendimento,
Porque o prefeito não pode, apesar de delegar poderes para o seu subordinado, para o seu secretariado, ele não pode responder sozinho por esse ato, não. Os outros deveriam responder solidariamente. Solidariamente com ele, não é? Eu acho que esse é o caminho e é assim que nós estamos partindo para chegar a esse ponto. Doutor Giovanni, nós estamos comentando esses dias muito, né, sobre a prisão em segunda instância. Sim. O senhor é a favor, o senhor é contra? Eu gostaria de ouvir sua opinião. Como cidadão, às vezes sou a favor, mas como profissional de direito, eu sou contra. Eu sou contra porque nós temos uma Constituição Federal em vigor, onde nós temos uma das suas cláusulas, dos seus artigos, que determina o seguinte: ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Veja bem, é uma regra constitucional, é uma regra que está na lei maior que tem que ser seguida. O que quer dizer isso? Ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Enquanto houver um recurso, ninguém pode ser preso. É princípio constitucional que a inocência é presumida, até prova em contrário. E a prova em contrário vem com a sentença penal transitada em julgado. O que é uma sentença penal transitada em julgado? Quando eu esgotei todos os recursos, não tem mais recursos, não, aí pode prender. Mas o que está se fazendo hoje, que se vê hoje? É o Supremo Tribunal Federal legislando o que não é função dele. Então você tem a questão do Supremo, eu acho que pode prender, eu acho que não pode. Estavam prendendo, agora já estão mudando, graças a Deus, essa ideia. Os promotores sempre dizem que estão a favor e defendem a tese de que, quando chegou uma decisão em segunda instância, que a matéria de fato não se discute mais. Exatamente, não se discute mais, mas a matéria de direito se discute em recurso especial, em recurso extraordinário para o STJ, para o Supremo. E aí, eu prendo no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por exemplo, um prefeito está lá com a sentença condenatória que transitou julgado. Faz um recurso para o STJ caça a sentença e fala, não, está errado. E esse período que ele ficou preso, quem vai indenizar por isso? Isso não tem preço. E quem vai indenizar? É uma prisão injusta. Tanto é verdade, doutora Rony, que nós podemos ver aí que o ministro Moro, no seu pacote enviado agora para o Congresso, um dos pedidos que ele faz através de uma PEC é uma alteração na Constituição nesse sentido. Aí eu concordo. Vamos alterar a nossa Constituição, colocar lá o seguinte, transitou em julgado, não transitou em julgado, mas houve uma condenação em segundo grau, prende-se. Aí tudo bem, mas antes disso não. Tanto é que o próprio Moro está pedindo para alterar, porque ele sabe que não pode prender, ué. E não foi ele que mandou prender o presidente Lula, ele deu a primeira sentença. Então, se o próprio governo federal, através do ministro da Justiça, está pedindo para alterar a Constituição para que se prenda em segunda instância, porque não pode, ué. E quem cuida disso é exatamente o Congresso, não é o Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho uma injustiça, eu acho que o presidente Lula está preso de forma equivocada, ilegal, não poderia estar preso. Eu, como cidadão, acho ótimo ele estar fechado lá. Eu não votei para o PT, votei contra o PT, tenho horror desse povo. Mas, como advogado, eu digo que a prisão dele está ilegal. E te digo mais, poderia ser o nosso presidente da República. Porque ele tinha muita chance de ser eleito, foi preso e não ganhou, nem disputou a eleição. Então, como cidadão, o senhor é a favor da prisão dele? Não, eu sou a favor porque eu acho que esse PT aprontou demais com a gente, como cidadão, como um leigo, vamos dizer assim. Mas como profissional de direito, que eu sei que tem uma Constituição proibida, eu acho que a prisão dele é totalmente ilegal, ele não poderia estar preso, tá certo? Eu acho que é uma injustiça muito grande. E nós temos que pensar que não chove só na horta do vizinho, não. De repente nós estamos com algum parente nosso numa situação dessa e vai doer mais forte na gente. Então nós temos que ver dessa forma. Respeito a opinião daqueles que têm opinião em sentido contrário, o próprio Ministério Público, é a função do Ministério Público, é isso mesmo, eles têm que bater nessa tecla, ver se chega nesse ponto, mas eu estou analisando sobre a ótica da Constituição, eu estou analisando sobre a ótica do Supremo, que não poderia nem estar entrando nessa seara. Então, doutor, mas assim, o senhor comentou que a pessoa, muitas pessoas às vezes estão presas, acabam ficando presas inocente e depois vai entrar com uma ação de indenização contra o Estado.
Aí eu pergunto pro senhor, porque a população também fica um pouco revoltada no sentido de que muitas pessoas que são culpadas acabam não sendo condenadas não acabam sendo presas, porque de tanto recurso que tem direito e a família da vítima... Doutora Rani, eu concordo. E nós, como advogados, sabemos que existem muitos recursos, até protelatórios, mas existem. Foram criados por lei. Então, como vamos fazer? Alterar a Constituição, acabar com esses recursos, prender o segundo instante, tem recursos mais. Então, são muitos recursos, né, São doutor? muitos, eu concordo, mas aí a questão é a seguinte, o Congresso Nacional tem que resolver isso. O Congresso Nacional tem que fazer uma análise disso, tem que acabar com esses recursos, né, protelatórios, tem que alterar a Constituição, alterar o Código de Processo Penal também, que prevê que não pode prender enquanto houver recurso. Feito isso, eu não discuto mais nada, mas enquanto houver previsão na Constituição, da presunção de inocência, que há necessidade do trânsito julgado para se prender, eu não posso, como advogado, aceitar que um cliente meu seja preso em situação dessa. Pode até ser preso, mas vou usar os recursos e vou combater isso aí até o final. Então, doutor Giovanni, e o nosso Código Penal de 1940? Pois é, nós estamos aí com esse retrocesso até hoje, né? Ele sofreu ao longo desses anos algumas pequenas modificações, mas que não atingiu a sua essência. Ele não acompanhou a evolução da nossa sociedade, principalmente da questão da maioridade penal, né? Que precisa urgentemente ser reduzida. Em 1940, um menor de 18 anos não tinha, talvez, conhecimento da licitude de muita coisa que se praticava, que se fazia. Mas hoje, esse mundo globalizado que nós estamos, com essa internet violenta, com essa evolução da sociedade, dizer que o menor de 16 anos está na mesma situação que 18, nunca. Então, acho que tem que reduzir, temos que modificar, fazer um trabalho de renovação desse Código Penal urgentemente. E eu jogo toda essa culpa. Não é para o Supremo às vezes interfere porque o Congresso não age, mas são situações que o Congresso tem que corrigir. Tem que atualizar essas leis, tem que modificar, enxugar as leis. Nós temos leis demais no Brasil. Acho que enxugar um pouco e fazer cumprir isso nós temos, mas trazer essa lei para o mundo moderno que nós vivemos, atualizar de acordo com a evolução da nossa sociedade. Doutor Giovanni, gostaria muito de agradecer por ter nos recebido e gostaria que o senhor fizesse propaganda aí do seu canal, né, no YouTube, que é DIP. Isso. DIP, Direito Público. Direito Público. Ô Rani, eu que agradeço aí a oportunidade de estar falando com vocês aí, tá certo? E levando essas informações aí ao nosso público, principalmente nesse período aí que nós estamos já prestes a um ano eleitoral que se avizinha, né? Para que as pessoas se conscientizem mais, que prestem mais atenção na situação que o Brasil atravessa, na situação que os nossos municípios estão atravessando, para que depois pensem em candidaturas e façam um negócio bastante sério e consciente. Com relação ao meu canal, o canal é DIP, né? DIP Mudo, Direito Público. Eu resolvi lançar esse canal exatamente para falar alguma coisa sobre esse direito público tão conturbado aí que nós temos. Muito bom, estou acompanhando, viu, doutor? Pois é, então de vez em quando a gente vai falando alguma coisa aí, eu comecei a falar sobre isso, Rani, exatamente pelo seguinte: às vezes a gente pega um determinado assunto, vai no livro, quando chega o ponto que você precisa, o autor não comenta aquilo, você fica naquele vácuo, aquela coisa toda. E eu falei, eu tenho experiência de mais de 30 anos aí nessa área de direito público, quem sabe eu posso levar alguma coisa para aqueles que estão começando, para os vereadores, para os servidores públicos, para a gente público de modo geral, prefeitos e assim por diante. E eu focalizo no meu canal essa matéria voltada para o campo que nós estamos aqui, que é o direito público. É aqui na cidade que as coisas ocorrem, aqui que nós precisamos resolver. Então eu convido a todos que queiram se inscrever no nosso canal, entre aí no YouTube, é DIP Mudo Direito Público, a você que interessa pela sua cidade, você que interessa pelas coisas do seu município, acompanhe nosso canal, acredito que você vai tirar proveito de alguma coisa.